Mira do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. E dessa vez, na verdade, é pra fazer um evento aqui que a gente tanto esperou durante essas votações que tivemos até o fim do ano. E no caso, o evento é o KMG Animes Awards, que justamente nós vamos premiar aqui todos os animes que nós gostamos, aqueles que nós achamos que merecem um certo título, e até mesmo eu vou falar aqui as minhas opiniões. Então, antes de mais nada, eu quero que você entenda que tudo foi votado por vocês, está valendo, mas também eu vou dar minha opinião, concordando ou discordando do que vocês escolheram. Porque muitas pessoas ficaram indignadas pelo fato de muitas votações terem sido ganhas por zoeira e até mesmo por popularidade. Então eu vou dar uma opinião mais técnica da coisa, e no caso isso não é para ser levado como verdade universal. Isso é simplesmente minha opinião junto com a de vocês, formando uma premiação aqui entre nossa comunidade. Então, explicadas as regras e explicado como vai funcionar, vamos ao vídeo. De início a gente vai começar justamente com uma parte mais técnica e específica das votações. E o primeiro ponto votado foi a pior animação do ano. E quem venceu a disputa foi Nanatsu no Taizai 3, que disputou até mesmo com Arifureta, que todo mundo reclamou, todo mundo amou também. Porém, o que acontece é que Nanatsu no Taizai, eu tenho que concordar com vocês, tem uma pior animação. Porque por mais que a gente tenha Arifureta com 3D horripilante, é só o 3D. Quando volta para as lutas, a gente ainda vê os personagens normais. E também, ele não é para se levar tanto a sério, tendo em vista que o anime foi construído num tom de comédia. Coisa essa que a gente não tem nem mesmo comparativo para fazer de uma temporada anterior. Mas Nanatsu no Taizai teve sua obra destruída pelo simples fato de que nem era 3D uma coisa difícil para se fazer, e sim, no caso, o próprio 2D sendo mal feito. Então, caramba, isso foi um desprezo muito grande pelo Estúdio Den, que acabou terceirizando o projeto. Então bora pro próximo. E chegamos aqui num prêmio que todo mundo já sabia para quem iria, que é melhor animação. Vai pra Kimetsu no Yaiba. E eu tenho que concordar com vocês. A direção de animação desse anime está em outro patamar. De longe, ele é um anime mais animado da temporada. Ele foi um dos únicos que soube usar o CGI muito bem, nas rotas certas e até mesmo escondido para evitar ficar diferente dos 2D, e até mesmo durante o 2D ele estava sensacional. Isso se dá porque a Ufotable tem um estúdio específico para mascarar o 2D, então muitas coisas em 2D ali são feitas em CGI e você nem percebe. Então por isso que é tão bem feito as cenas de ações dele. Então nada mais justo do que o anime mais bem animado ganhar essa parte. E novamente Kimetsu no Yaiba ganha outra parte, que não é surpresa para ninguém. No caso, ele ganhou a parte de trilha sonora. Trilha sonora era composto por abertura, músicas no anime e também o encerramento. Mas não para por aí, também é composto por trilhas que estão ali, no caso, compostas dentro de toda a trama, do caminhar, no andar e até mesmo no falar de cada personagem, como por exemplo a trilha sonora instrumental. E Kimetsu no Yaiba tira de letra, realmente, eu tenho que concordar. Por quê? Toda a trilha sonora foi feita antes do anime para que o anime se encaixasse perfeitamente nas condições e no tom de que a trilha sonora passa para a história. Então foi um trabalho tão bem feito que deu o tom do anime. Então eles focaram bastante na trilha sonora. Teve muita gente que queria que outros ganhassem, mas os outros muitas vezes estavam repetindo trilhas sonoras de temporadas anteriores e até mesmo erravam alguns encaixes de trilha sonora. E Kimetsu no Yaiba não tem isso. Então eu tenho que concordar que realmente foi uma escolha bem acertada de vocês aí. E agora chegamos no melhor protagonista, e dessa vez eu tenho que discordar de vocês. No caso, todo mundo votou em Naofumi de Tate no Yusha, e eu discordo que ele seja um dos melhores protagonistas. Ele, no caso, não tem uma variação muito grande e nem tampouco muitas camadas de sua personalidade. Ele simplesmente se torna um personagem meio ranzinza, depois ele passa para um personagem mediano e não passa disso. Ele não tem camadas para ser trabalhada. Ele fica nesse tom e acabou-se o trabalhar dele. Se foca-se mais em trabalhar outros personagens e desenvolver outras coisas da trama em si. Então, no caso, para colocar nesse lugar, se fosse eu escolhendo aí nessa colocação, eu colocaria ou Senku ou Legoshi, pois esses dois personagens eles tiveram o seu desenvolvimento muito melhor e até mesmo conseguiram cativar muitas pessoas e ser até bem mais carismático. No caso, dessa vez eu tenho que escolher o Senku, porque o Legoshi nesse ano não teve seu desenvolvimento tão adiantado. É mais focado no romance dele do que no próprio personagem em si, apesar de que ele é um personagem muito bom e bem complexo.
mas Senku teve seu desenvolvimento feito, até mesmo teve o seu passado revelado e construiu-se um personagem carismático, inteligente e que realmente cumpre o seu papel. Ele tá ali perfeito para o que ele foi feito para fazer. E no caso chegamos em outra parte aqui que Kimetsu no Yaiba levou também, que é a melhor abertura do ano. No caso, a música de Lisa e Gureng ganhou essa parte, porém eu discordo completamente de vocês. Essa música tocou várias e várias vezes, eu nunca pulava ela, mas nunca me interessei muito por ela. E a animação dela é boa, mas é algo que já estava no padrão do anime, não é nada espetacular nem tão pouco diferente. Porém, na minha opinião, é algo mais simples e nem tão pouco espetacular e diferente como eu estou falando aqui de Kimetsu no Yaiba. No caso, na minha opinião, se eu fosse voltar, voltaria em Touch Off de Overworld, no caso do anime Yokuzoku no Neverland, que por sinal é uma música que grudou na cabeça de muita gente. A música é muito boa, por mais que a abertura ela remeta um pouco de diferença entre o anime e o que ele tem de teor dentro dele. É uma música que toda vez que tocava, todo mundo se animava para saber o que ia acontecer com aquelas crianças. Sem falar também que conseguir encaixar uma música mais divertida, até badalada, com uma história que é praticamente de terror, é algo que foi muito bem feito aqui. Praticamente não era possível fazer isso. Então, pra mim, a melhor abertura do ano vai para Touch Off. E agora vamos falar do encerramento do ano. No caso, o melhor encerramento ficou aí com a música Shikato Shika Shika de, no caso, Kaguya-sama. Que por sinal é uma boa música, mas não é uma música tão legal de se ouvir. O mais legal desse encerramento é o meme em si, é a garotinha ali bonitinha dançando. Sem falar que ele é bem feito pra caramba. Mas a Andy não só vive da animação, também vive da música. E a música não é lá essas coisas. Porém, mesmo criticando aqui a questão de faltar música bonita, eu resolvi colocar aqui como aquele que deveria ganhar, no caso a música Old, eu não sei nem falar o nome dela, mas é a música de encerramento aí de Abandoned Sacred Beast. Provavelmente poucas pessoas viram, mas essa música é muito linda. Sem falar também que ela remete a tudo que está acontecendo na história e também ela fecha com maestria porque tem até mesmo a sua versão em piano dentro do anime, que é mais linda ainda. Então pra mim, o melhor encerramento, o encerramento que grudou na minha cabeça, que eu sempre escutava, sempre gostava de ver, nunca pulava no final, é o melhor do ano, que é justamente o encerramento de Abandoned Sacred Beast. E agora vamos falar do melhor vilão, que por sinal eu concordo e discordo de vocês. No caso semelhante ao que acontece ali com o Chika Dance, a gente tem aí o Banco da Praça de Orezuki ganhando como o melhor vilão do ano. Porém, por mais que eu acredite que ele seja o melhor vilão do ano, a gente sabe muito bem que ele é uma piada. Ele é um vilão e não é, porque ele não é para ser levado a sério. Ele simplesmente é uma figura, é um objeto que está ali para remeter o perigo, para trazer um problema. Porém, ainda assim, não pode ser levado como um vilão. E por mais que vocês tenham votado, e por mais que eu goste dele como um vilão, ainda assim tenho que falar que o vilão de verdade desse ano, que na minha opinião merece o prêmio, é no caso o Demônio de Black Clover. Ele sim é um vilão do caramba. A gente sabe muito bem que esse vilão só foi colocado esse ano, só apareceu esse ano, e por isso ele entrou na lista. Mas ele vem trabalhado há quase 2 anos, se eu não me engano é 1 ano, que é o tempo que o anime vem passando. O cara fez um plano inimaginável. Tem muitas coisas que vão ser reveladas ainda sobre ele. O cara é realmente um vilão muito bem trabalhado, porém, visualmente e até mesmo a sua dublagem pode ter deixado algumas pessoas não acreditando no potencial do vilão. Mas eu, no caso, gostei muito desse vilão. Então ele merece como sendo o melhor vilão do ano, porque o cara realmente tem um plano inimaginável e gigantesco. Ao contrário dos outros que a gente viu, que é mais caricato e clichê, né? Mais próximo um do outro. E agora finalmente chegamos na parte que a galera vai se matar agora. Eu tô de certeza que a galera não vai curtir o que vai ser falado aqui, ou pode até curtir. Porém, o que acontece é que chegamos na parte dos melhores animes do ano. Então é a parte que muita gente gostaria de ver seu anime estando no pódio. Então vamos começar sem mais delongas com uma votação que já era óbvio que ia ganhar, né? Melhor anime em continuidade. Aquele anime que tá sempre passando, que tá sempre continuando aí. A gente teve na votação Fairy Tail, teve Black Clover, teve Boruto, vários deles. E no fim, tivemos aí o One Piece. O que você acha que ganhou? Claro que foi o One Piece.
Porém, eu não posso falar nada sobre essa votação, pois é uma votação que praticamente eu não tenho como opinar, tendo em vista que eu só acompanhei Black Clover. E também eu não curto o One Piece. Fui até o episódio 250 ou algo do tipo e não consegui me agradar. Porém, falo muito bem que se eu chegasse na parte que Nico Robin é salva, eu iria amar o anime a partir dali. Mas, mano, 250 para eu gostar do anime foi complicado para mim. Então, por isso, eu não vou falar sobre essa votação. Vocês votaram, vocês escolheram, vocês estão certos na minha opinião. Eu não tenho como opinar. E agora vamos falar de melhor eti do ano. No caso, eu concordo plenamente e o que ganhou é Nandekou de Sessega, que por sinal vale muito a pena. Realmente é o melhor eti. Ele é fofinho, às vezes é pervertido, ele tem umas loucuras que acontecem ali entre os professores e seus alunos, e não é nada tão escroto como aconteceu com o Nobunaga Sensei. Aquilo ali foi bizarro. Mas, enfim, o que acontece é que pra mim, vocês estão certos, valeu realmente o prêmio pra ele, e ele foi o melhor eti sim. Não é aquele eti gratuito que a gente não gosta de ver, é um eti gratuito que vale a pena ver. É interessante porque rola um romancezinho e é legal. E agora vamos pra parte que vocês talvez se moam e fiquem loucos aí comigo, porque é a parte de melhor anime de drama. E no caso, quem vocês escolheram foi Beastars. E eu concordei por um tempo, mas agora eu discordo. Eu acho que quem deve ganhar esse aí é, no caso, Vinland Saga. Vinland Saga é um anime com a direção muito, mas muito boa. Suas escolhas na trilha sonora fazem impactantes as cenas de dramas. Seu desenvolvimento de história é muito épico, é muito bem feito. Sem falar também que por mais que a gente tenha um protagonista, não quer dizer que o protagonista ele vai estar roubando a cena. Muito pelo contrário, a gente vê muitas coisas diferentes. Vê o Askeladd, que se torna um protagonista praticamente, mesmo ele sendo coadjuvante. A gente tem personagens ao redor do personagem principal que roubam muita cena. Temos políticas e temos coisas bem interessantes. Então, foi uma batalha dura. Beastars é muito bom, curti pra caramba. Mas Vinland Saga conseguiu se sair melhor. Porque Vinland Saga, ele tem um desenvolvimento, uma direção impecável na minha opinião. Por mais que tenha seus problemas visuais. E chegamos agora no melhor anime de ação. E eu tenho que falar aqui essa palavra. Kimetsu no Yaiba, velho. Não tem pra onde. Ele foi o melhor anime de ação, porque anime de ação, ele justamente é focado em quê? Em ação. E Kimetsu no Yaiba é ação atrás de ação. E sabe executar isso muito bem. Você dizer que a ação dele é ruim, você dizer que o anime não te empolga para ver um próximo episódio porque as lutas são legais, você estaria mentindo. Porque é bem feito sim. A Ufotable sabe fazer muito bem esse tipo de trabalho. Eu fiquei aí pensando sobre realmente mudar minha casaca para Shingeki no Kyojin, porque ele é um anime de ação que tem uma história surpreendente. Mas o que acontece é que por mais que seja simples e até um pouco clichê, a história de Kimetsu no Yaiba é extremamente bem trabalhada. E da forma certa, ele conseguiu ganhar isso aí. Mas na minha opinião, o que poderia ter ganhado realmente era Shingeki no Kyojin, terceira temporada, parte 2. Mas eu tenho que concordar com vocês que Kimetsu no Yaiba ele é um bom anime de ação, realmente, o melhor do ano. E agora chegando no anime de aventura, chegamos ao Tate no Yusha, que por sinal eu discordo completamente. Tate no Yusha não dá pra ganhar de anime de aventura mais bem feito, o melhor do ano. Não tem como, porque ele tem muitos problemas. Tem problemas com trilha sonora, problemas com direção, problemas com o enredo, a própria história picotada, tem alguns cortes que não deveriam ter sido feitos, algumas coisas que ficam com pontas soltas que nunca vão ser explicadas porque ficaram com pontas soltas porque eles não souberam explicar antes porque cortaram demais. Então, por conta desses problemas, eu não colocaria de jeito nenhum como melhor de aventura. Colocaria ele como o mais popular de aventura, mas melhor não mesmo. E aí, para substituir nessa colocação, eu colocaria o anime de comédia e aventura que chamou a atenção e foi a surpresa do ano. É o Shinsho Yusha, que é o herói precavido. Esse anime foi muito legal, eu me diverti muito mais dele em 12 episódios do que simplesmente em 24 de Tate no Yusha, que eu reclamava muito nas minhas reviews, porque tem muitas coisas problemáticas na trama, enquanto a galera amava. Mas isso é uma opinião minha. Vale lembrar que isso aqui é só um comparativo que eu tô falando baseado no que eu achei e mais quesito técnico em si, porque as próprias batalhas de Shinsho Yusha superam em muito as batalhas de Tate no Yusha. Por quê? Porque simplesmente tem uma direção melhor, tem um desenvolvimento de personagem até mais interessante e até no final, em apenas 2 episódios, a gente teve aí o desenvolvimento total do próprio Seiya, do protagonista em si. Enquanto no filme,
é uma casca vazia, né? Tá desenvolvendo ainda. Espero que ele se desenvolva nas próximas temporadas. E agora a gente chega na melhor comédia. No caso, quem ganhou, segundo vocês, é Isekai Quartet. E eu discordo, pelo simples fato de que são personagens que a gente já tem uma nostalgia, a gente já tem um afinco, e aí a gente acha que é engraçado tudo que eles fizerem só pelo fato de ser diferente da sua proposta inicial. Mas isso não quer dizer que ele seja a melhor comédia do ano, não. E na minha opinião, quem deveria levar esse prêmio é no caso do Melnanki no Botero, que foi algo totalmente novo, algo totalmente diferente, assim como o Isekai, porém Isekai pega emprestado muitas coisas que já existem. Já do meu não, é um negócio escrachado, é engraçado pra caramba, vemos um novo tipo de universo. Pra quem não conhece musculação, começa a conhecer sobre musculação, aprende coisas também, sem falar também que o próprio anime, ele tem uma carga de humor muito louca e muito legal de se ver, mas até mesmo terminou em grande estilo. E agora vamos falar de uma parte bem complicada que eu concordo e discordo de vocês, até porque quem tá ganhando nessa parte, que é justamente de melhor romance, é Kaguya-sama. Ele realmente é um bom anime de romance, eu gosto pra caramba. Porém, nós temos High Score Girl 2, que putz, esse anime de romance é muito bom. Desde a primeira temporada que ele é bom pra caramba, não teve episódio ruim. Porém, o grande problemática dele é que simplesmente ele precisa da primeira temporada para ele ser bom. A sua temporada de fechamento, a segunda temporada, ela é excelente. Ela tem um final muito legal. Porém, o que acontece é que por mais que isso role, ainda assim, a gente sabe muito bem que Kaguya-sama conseguiu chamar a atenção só com uma temporada, sem precisar todo um arco para chegar no ápice que chegou o High Score Girl. Então eu fico indeciso e acabo decidindo que devo concordar com vocês. Então Kaguya-sama realmente é o melhor de romance. Ainda assim, preferindo ali, queria voltar ali no High Score Girl 2, porque a gente sabe que foi muito emocionante. E agora chegamos para falar dos melhores dos melhores. Agora é a hora que todo mundo vai ficar com raiva do meu, povo vai querer tocar fogo em mim, me lascar. E eu tô ferrado, vou ter que dar minha opinião, não posso fazer nada. O que acontece é que a gente tem aí o melhor de janeiro. E aí, pessoal, janeiro teve muita coisa boa, velho. E uma delas, segundo vocês, né, que eu discordo, é Tate no Yusha. E aí, Tate no Yusha é o melhor anime de janeiro, é o mais bem feito, é uma história mais elaborada, é o mais legal, é aquele anime que se você assiste, você vê que é um negócio, uma obra-prima, um negócio legal. Não, mano, não é mesmo. Ele pode ser o mais popular, pode ser um personagem carismático, mas ele nunca vai superar os que eu vou falar aqui. No caso, um que eu fico inclinado a votar é o Mob Psycho 2, mas ele sofre do mesmo problema de High Score Girl 2. Ele é uma continuação, e por ser uma continuação, todo o peso da trama dele simplesmente fica agarrado à primeira temporada. E isso já cai, por quê? Eu só vou ter que avaliar sobre o que aconteceu na segunda temporada. E mesmo assim, já supera em muito o Tate no Yusha. Mas para não ser sacana, eu votaria no caso em Neverland, que por sinal é um ótimo anime da temporada de janeiro. É muito bom, eu curti pra caramba. Ele tem uma direção boa, uma trilha sonora bem usada, apesar que a trilha sonora dele é mais ambiental, não é um negócio tão barulhento e tal, é mais um som ambiente. Então a gente sabe muito bem que ele tem uma direção impecável e faz dele uma história muito boa, mesmo divergindo do mangá, mesmo sendo diferente, ele consegue ser bem legal. Quem viu o mangá gostou, quem não viu o mangá também gostou. E isso é bom de ver numa obra. Então pra mim, janeiro é de Neverland. E aí chegamos na temporada de abril. E quem é que tá na temporada de abril? Meu Deus, o povo vai me matar. O povo vai me matar. É Kimetsu no Yaiba. No caso, Kimetsu no Yaiba vocês falaram que é o melhor da temporada de abril. E eu tenho que concordar. Ele só rivaliza, na minha opinião, justamente com o próprio Shingeki no Kyojin. Porém, Shingeki no Kyojin, para ele ser bom, para ele chegar naquele nível que ele tá, ele precisa das outras temporadas. Mas tirando tudo isso, tirando a história, a animação supera Kimetsu no Yaiba? Não dá. A gente tem ali muitas cenas que na primeira temporada de Shingeki no Kyojin, mano, eram espetaculares. Eu amava, cara. Eu amava como as coisas fluíam em Shingeki no Kyojin, primeira temporada. Até o próprio gigantão lá era em 2D. E aqui meteram CGI feio, tivemos ali CGI várias coisinhas por problemas na produção, infelizmente, e isso decai bastante o anime. A história com certeza é superior, mas ela precisa das outras temporadas. Então por conta disso,
eu tenho que concordar com vocês que Kimetsu no Yaiba leva essa de abril, porque quem era para rivalizar não consegue chegar aos pés de animação do próprio Kimetsu no Yaiba. Se chegasse ali igual com a animação dele, provavelmente eu votaria em Shingeki no Kyojin, independente se a história é uma continuação ou não, porque Shingeki no Kyojin, convenhamos, tem uma história muito superior a Kimetsu no Yaiba. Mas faltou a animação, então quem fica aí com o prêmio, no caso, é Kimetsu no Yaiba, para a temporada de abril. E agora chegamos na temporada de julho, e na temporada de julho temos o quê? Temos Dr. Stone, que no caso teria ganhado aí, segundo vocês, como o melhor anime da temporada de julho. Mas eu discordo, como eu já falei aqui, eu gostei muito de um tal de Vinland Saga, até dei prêmio para ele como melhor drama. Então, na minha opinião também, vai para Vinland Saga, melhor anime de julho, na minha opinião. Vinland Saga, como eu já falei, ele, por mais que seja só drama, ele trabalha tão bem, que é legal de assistir, você se empolga, você fica agoniado para querer saber o que acontece. Sem falar que tem uns problemas que Dr. Stone tem, por ele ser anime, por ele ser mangá, que deve se levar de todo jeito, por mais que ele trabalhe com a ciência, que eu consigo aceitar mais em Vinland Saga do que no próprio Dr. Stone. Como por exemplo, o próprio Tsukasa de Dr. Stone pegando uma flecha a 250 km/h. Eu não consegui ver um feito tão avacalhado desse em Vinland Saga. Então, Vinland Saga é mais coeso, é mais acreditável do que Dr. Stone. E por conta dessas diferençazinhas pouquíssimas, eu volto para Vinland Saga. Porque, né, a gente sabe muito bem que a história é muito melhor, muito mais aprimorada, e a gente tem aí uma coerência, até mesmo uma realidade mais realística, vamos dizer assim, né? Dr. Stone é ciência, mas ele não é ciência pura, ele é ciência com fantasia. E isso torna até mesmo um bom anime, que eu gosto pra caramba. E agora chegamos na temporada de outubro, que muitos voltaram de Boku no Hero Academia, porque é aquela questão de dizer, não, a quarta temporada só tá no início, ela vai melhorar depois, então ela vai ficar boa, muitas coisas impactantes vão acontecer. Meu amigo, se tiver que ser bom, já vai ser na primeira parte da temporada. É praticamente uma temporada em si, porque ele levou toda a temporada de outubro para poder mostrar que ele era bom. E na minha opinião, eu discordo, ele não tá tão bom assim. Ele tá agora com a pegada de enrolar mais, coisa essa que na primeira, na segunda e também na terceira mais ou menos não enrolava tanto, tinha mais ação. Agora a gente tem mais enrolação, que é um clichê que tá entrando que eu não tô curtindo, e por isso ele não deve ganhar como o melhor da temporada de outubro. E quem ganha, na minha opinião, é no caso Beastars. Ele merece sim ganhar, porque o desenvolvimento dele foi bem melhor, bem mais trabalhado. Sem falar também que a direção tá bem melhor. A direção de Boku no Hero Academia deu uma decaída por a troca do diretor, e até mesmo a gente teve um probleminha um dia desse, né, com, no caso, a animação da luta do Mirio com o Overhaul, já deu uma decaída ali, já deu uma diferença. Mas o grande problema não é nem a animação, o grande problema é com a questão da história e com as enrolações e o clichêzinho das obras que são muito grandes que está acontecendo agora. Isso é um problema para mim, eu não consigo me acostumar tão bem. Então, na minha opinião, eu, no caso, discordo de vocês e daria o prêmio do melhor de outubro para Beastars. E agora vamos falar do melhor anime do ano. Putz grila, eu não queria dar o prêmio pra ele, eu não queria. Todo mundo falou mal aqui, todo mundo tava hateando, todo mundo tá dizendo, não, esse cara não pode ganhar, esse cara não pode, porque ele é superestimado demais, a galera volta por ele por popularidade, mas eu tenho que votar nele. Eu concordo com vocês, o melhor anime do ano é Kimetsu no Yaiba. Eu sei, a história dele não é prêmio, não é uma história muito top, mas ele tem uma coisa que os outros animes não têm, a qualidade de adaptação. Quando estamos falando de anime aqui, ele é um anime que melhor superou sua obra original, melhorou ela, tem uma trilha sonora impecável, tem ali uma direção impecável, tem muita animação fluida, ele supera todos os animes e todos os quesitos técnicos. E quando a gente chega para a história não consegue ficar ruim, mesmo que ela seja básica, porque ela é bem executada. E eu vou dizer que esse anime não é o melhor anime do ano, pelo simples fato de que eu não gosto da história dele, que eu acho que a história dele é básica. Claro que eu não posso dizer isso, porque eu prefiro muito mais a história de Shingeki no Kyojin, a história de Vinland Saga, de Beastars. Mas infelizmente, Kimetsu no Yaiba foi o melhor anime, porque ele supera em tudo os outros animes nos outros quesitos. E aí só sobra história pra danificar esse anime. Mas em tantas outras qualidades que ele tem,
ele realmente merece ser o melhor do ano. E você que conseguiu aguentar minha cara horrível aqui depois do ano novo, falando 1001 horas aqui pra você sobre esses animes do ano, o que você achou? Você curtiu? Gostou da minha opinião? Você curtiu toda essa parafernália que eu fiz, todas essas votações, toda essa interação que a gente teve? Na minha opinião, eu amei, cara. Eu gostei muito que vocês fizessem parte da votação. Como teve gente falando aqui, tem gente que consegue ser justo e vota no certo, vota realmente em alguns que são tops, outros diz que não, outros que popularidade. E eu gosto disso aí, eu gosto de ver vocês interagindo. Não quero ninguém se matando aqui, porque a opinião cada um tem o seu. Porém, isso aqui é só uma visão mais técnica, um pouquinho mais aprimorada para vocês, mas tem quem discorde. Críticos, eles têm opiniões diferentes, às vezes eles acham coisas diferentes e até mesmo bem mais aprofundadas do que eu, que posso estar dando opinião aqui e não ter me ligado em outros problemas que tem nas obras que eu acreditei ser melhores. Então, pessoal, é isso aí. Esse foi o KMG Animes Awards, espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!